Suelen, diante do trabalho de qualificação desse agente, você observa que ele acaba sendo uma massa crítica e que acaba reivindicando melhorias, reivindicando também indo às assembleias, às câmaras, para reivindicar e para analisar o que está sendo aprovado. De que forma que você observa na formação das pessoas essa vontade? É uma pergunta muito pertinente, né? Porque eu acho que ela complementa, na verdade, tudo que a professora Denise e a Michelle já falaram, né, desse panorama da questão dos royalties, né, e de como que está o cenário atual no estado do Rio de Janeiro hoje, principalmente nesses municípios que o projeto abrange, né? E o que a gente percebe, como eu comentei na minha fala inicial, né, as formações, elas são pensadas a partir de demandas que a equipe técnica nos traz. Então, sempre é algo que está pertinente no momento, é uma discussão que precisa ser aprofundada, é uma discussão que precisa ser iniciada. Então, a gente sente isso da nossa equipe, né? Então, a equipe técnica ela tem essa necessidade de aprender e de buscar sempre mais se qualificar para chegar com essa informação para o núcleo. Então, o que fica evidente, né, para a gente que está pensando a formação é, primeiro, que a gente tem uma equipe que está se qualificando para além do campo do trabalho no projeto Territórios do Petróleo, né? Que nós temos muitos membros da equipe, né, que já foram indicadas, escolhidas dentro das suas próprias comunidades para representar, né, em conselhos municipais, em audiências, né? Então a gente tem o corpo técnico do projeto, ele também já está um corpo envolvido nesse processo de mobilização e de busca por uma melhor qualidade de vida, por uma política pública que seja efetiva em seu município. E a segunda evidência que a gente pode perceber é que as discussões dentro das formações, elas são sempre baseadas na realidade dos municípios. Então, a gente sempre traz convidados de fora, né? A gente tem feito nas nossas formações um momento muito mais teórico com um professor acadêmico ou uma professora, né? E depois a gente vem para essa parte mais prática, tentando trazer pessoas que estejam na área, né, que a gente está pensando naquele momento. Então, pensando na última formação, né, que está muito recente em nossa memória, que foi sobre orçamento público, os exemplos que a equipe traziam eram exemplos reais, né, do dia a dia do que eles conviviam com o núcleo dentro dos municípios deles. Então, a gente percebe que há um envolvimento, sabe? Que há como a Michelle falou, é uma retroalimentação, né? O campo alimenta a gente alimenta um pouco o campo nos alimenta, e assim a gente vai percebendo ali uma unidade, né? A formação de um grupo que realmente está se dedicando ao controle social, a buscar formas, né, estratégias, né, de participar e de ter uma participar e ter uma participação qualificada para poder alcançar, né, essas políticas públicas e que as rendas petrolíferas elas sejam realmente investidas em áreas que tenham uma durabilidade, né, e possam gerar frutos para as próximas gerações. Moza, se você permite, ela me estimulou aqui e me lembrou também, porque assim, eu acho que isso que a Suelen trouxe é um grande resultado do próprio licenciamento ambiental federal, desse grupo que pensou, né, esse modelo de ação para a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma política tão importante então em disputa, né? A gente toda hora está vendo uma disputa envolvendo esse tema, e hoje eu tive a experiência, hoje eu escutei uma coisa de uma pessoa da equipe técnica muito simbólica, assim, eu acho que tem muito a ver com o que a Suelen trouxe agora, que a pessoa estava me falando, a gente estava conversando e pensando nas estratégias para o campo, e a pessoa me falou, ela fez um comentário assim, olha, é porque, Michelle, agora eu já não vejo mais o projeto Territórios apenas como o meu trabalho, mas eu aprendi o meu compromisso socioambiental como cidadão no mundo,
E então, essa experiência que eu estou levando daqui, ela extrapola muito só a minha visão enquanto profissional, mas ela tem me colocado, descortinado, usa outras palavras, né? Mas descortinado esse olhar enquanto cidadão no mundo dos conflitos que a gente vive, da onde esses conflitos vêm e de qual lado que eu quero ficar. Então, isso é muito, eu acho que isso simboliza bastante o envolvimento da equipe e o trabalho, né, que o projeto tem conseguido promover, né, individualmente, mas muito coletivamente, né, porque você não vai conseguir um coletivo se individualmente você não está envolvido com essa tarefa, com essas questões, com essas problemáticas. E o projeto Territórios, ele, para você, Michele, está desde o começo, de que forma que você consegue refletir tanta coisa que a gente conversou aqui hoje sobre ação, sobre formação, sobre atividade, sobre interesse público e interesse pessoal, né? Defesas de bandeira. De que forma que você considera o Territórios do Petróleo hoje como iniciativa socioambiental? Eu acho que o projeto ele é um grande articulador, assim, ele tem um papel muito importante como articulador, integrador, assim, né, de tudo isso que já foi falado, então, da pesquisa, da extensão, da sociedade, e também entre os pares, sabe? Porque é um projeto que ele nasce com o objetivo de mitigar a desinformação sobre as rendas petrolíferas. E a gente falar de rendas petrolíferas é a gente falar do orçamento público municipal. E a gente entrar na esfera do orçamento público municipal está diretamente ligado às políticas públicas e como que a sociedade tem alcançado isso. Então, é de uma abrangência enorme que tem que ter, de fato, o programa ser interdisciplinar é importantíssimo para isso, para a gente conseguir ter um olhar tão abrangente, né? E também conseguir estar no campo fazendo esse papel, né? Então, essa articulação de saberes, de conhecimento, de experiência é muito presente no projeto. Não que isso não esteja presente em outros projetos da mesma natureza. A gente sabe que, inclusive, a gente tem o projeto Pescarte, que também é fruto da própria universidade, mas outros projetos que não estão tem um vínculo direto com a universidade. A gente sabe da importância de todos esses projetos, então, por isso que eu também trouxe o próprio licenciamento, né, esse instrumento da política, que é de fundamental importância, porque é uma política que chega na base e a gente percebe que tantas outras não chegam, né? Mas o Territórios do Petróleo, por essa característica que eu estou te dizendo, por trabalhar com um público muito diversificado em várias questões, né? Com demandas tão distintas e tendo que passar por todos esses caminhos, eu vejo que, para além de tudo que ele faz, ele tem esse potencial articulador muito forte. Acho, Michele, que você coloca, né, os principais pontos aí, né, tanto a Suelen quanto você, eu acho que foram muito sagazes, né, em estar colocando e trazendo aí a importância, né, da educação ambiental, dessas medidas, né, a educação ambiental como uma medida de mitigação, né, no licenciamento ambiental, né, e a forma como é conduzido, né? E que a gente vê os enfrentamentos, justamente, né, pela forma como tem sido conduzido todo esse processo de educação ambiental, né, que é de dar protagonismo a essas comunidades afetadas pelos empreendimentos, né? Então, essa forma de desqualificar a educação ambiental, né, que a gente tem percebido, né, e o afrouxamento, né, em termos de legislação, é uma forma de reduzir o protagonismo dessas comunidades, né, que já se articulam, né, e já
né, sabem, né, se colocar, né, diante aí dos interesses, disputar esses interesses que estão em jogo, né, no uso dos recursos públicos. Né? Então, eu percebo esse enfrentamento justamente porque percebem a força que a educação popular tem, né? E é muito grande, porque são pessoas que não têm a educação formal, mas não significa que, por não ter a educação formal, né, essa educação ambiental crítica que a gente tem levado e que os projetos de educação ambiental, como um todo, têm levado para essas comunidades, né, elas já conseguem, né, fazer o autoconhecimento, né? Consegue entender e compreender a realidade a partir das informações, a partir do diálogo, da articulação entre esses grupos que têm demandas diferentes, né? Mas que eles conseguem perceber, né, como que essa vulnerabilidade social deles é decorrente de um modelo, né, implementado, e como que esses grandes projetos que impactam, né, o meio ambiente em prol de ganhos, né, de grupos seletivos, né, fazem com que eles, né, fiquem, vamos dizer assim, muitas vezes sem condição de lutar. A partir do momento que eles têm uma postura, né, mais cidadã, de mais entendimento, com conhecimento mais qualificado e se articulam, eles já perceberam que eles passam a ter voz. Né? E aí eu acho que é um interesse deles de se articular. Eu me lembro que logo no primeiro ciclo, né, a educação ali, a alfabetização digital, a alfabetização, né, os meios de comunicação, né, aquilo ali era uma novidade para eles e eles ficavam muitas vezes, né, será que eu vou saber mexer nisso? Eu me lembro, né, na oficina sobre royalties do petróleo, né, que entrava, né, para poder ver o valor dos recursos, que tinha os gráficos, eles começavam a entrar e a descobrir, nossa, olha aqui, né, as receitas mensais de royalties, isso tudo, né? Quando entrava nos orçamentos dos municípios, então aquilo tudo para eles, nossa, mas isso está aí, o que isso significa? Então, era uma realidade nova e eles conseguindo, né, ali acessar e compreender determinadas informações que até então eles não sabiam nem acessar, né? E não tinham nenhum mínimo, né, para, né, ter acesso a essas informações. E isso é muito importante, foi muito importante para o momento atual, né, que a gente não está tendo condição, né, muitas vezes, de estar fazendo essas reuniões presenciais, né, e consegue articular, porque isso foi não crescendo, né, e aí eles foram também se adaptando. Então, foi de fundamental importância. Eu não tinha, naquele momento, né, percebido a importância, né, como que esses instrumentos, né, facilitam, né, o acesso à informação, né, desses grupos. E, no momento de pandemia, né, foi de fundamental importância. Diante disso, dessas formações, dessas oficinas, do passado, de agora também, né, das outras fases e também de agora, numa outra realidade, né, na realidade virtual, digital, de que forma que o pesquisador ele é atingido com essa sensibilidade, de que forma que essa sensibilidade atinge o pesquisador quando ele se depara não só com os dados, que eles são oficiais, mas com os resultados dos dados que são oficiais, mas não são justos, não são aplicados. De que maneira que as pesquisas científicas, na sua opinião, no âmbito do Territórios do Petróleo, essas pesquisas científicas, elas não só são aplicadas, mas, na sua observação, elas servem também para que o cidadão reflita e busque saídas? A pesquisa, e no âmbito aí do programa, né, de pós-graduação em políticas sociais, tem as mais diversas vertentes, né, tem pesquisas dos mais diferentes âmbitos, tem na área ambiental, tem na área do território, né, tem na área de gênero, né, então é uma variedade muito grande,
né, de pesquisas que são desenvolvidas a partir desses grupos, né, prioritários, não só das demandas dos próprios grupos, mas o próprio grupo como, né, um objeto de pesquisa, né, do próprio pesquisador. E essa interação, né, é de fundamental importância, né, não só para o pesquisador, mas na devolutiva, no retorno, né, da compreensão, né, de certos aspectos que muitas vezes são vivenciados por essa população, mas eles não percebem, tipo a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Então, isso aí, muitas vezes, isso é uma coisa tão comum, né? Que elas fazem o trabalho e muitas vezes não são valorizadas, mas a pesquisa mostra, né, o tempo gasto, né, nos trabalhos domésticos, né? E uma série de outras questões do próprio trabalho, por exemplo, na própria pesca, né, que a gente pensa muito no pescador, mas como que a gente aprendeu que as mulheres desenvolvem uma série de atividades, né, na pesca, e muitas vezes isso não é visível, isso não é valorizado. Então, eu acho que é uma troca muito importante, porque a academia, né, ela consegue essas informações, ela reflete, ela produz o conhecimento, mas existe essa troca e essa devolução até para eles mesmos começarem a refletir sobre o próprio dia a dia, sobre o próprio cotidiano, né? E a valorizar, né, o próprio conhecimento, o próprio saber, que muitas vezes é um saber que passa ali de geração para geração, mas isso não está, né, documentado, não está escrito, né, são os artesanatos, né, são as formas, né, de produção, né, dos mais diferentes aspectos, né, e que são importantes, completamente importantes para aquele grupo ali, e muitas vezes não tem a valorização devida, nem por eles mesmos, né? Porque é uma coisa tão natural, pega, né, de conversa, de pai para filho, né? E aí vai de geração para geração, né? Mas o importante é eles perceberem e valorizarem, né, o trabalho que eles desenvolvem. Professora, a sua posição, né, me faz partir para o encerramento com vocês. Uma coisa bem dinâmica e rápida, eu queria uma palavrinha de vocês três sobre o futuro, né? A gente sempre finaliza com o futuro. Como é que vocês veem o Territórios do Petróleo no futuro? Onde vocês sonham que o Territórios pode chegar, né? A gente já debateu o passado, a gente debate o presente, a gente refletiu sobre tudo que o projeto produz, e o projeto produz muito, né? Então, assim, agora vamos olhar um pouco para frente. Acho que é possível sonhar também, apesar de uma pandemia, uma situação tão chata, difícil, que a gente se adaptou. Então, assim, rapidamente, como vocês três, vou começar pela Suelen. Suelen, de que forma que você vê o Territórios no futuro? Eu vejo que o projeto, que o Territórios, ele tem um potencial muito grande, né? A gente já falou tudo aqui, você já resumiu, né, o que pode ser feito, o que faz. E o meu desejo, assim, né, sendo bem, não sei nem ser utópica, mas meu desejo é que a gente consiga alcançar, né, essa mitigação da desinformação, das rendas petrolíferas, e que a gente consiga também fazer com que as pessoas, né, se movimentem, caminhem e descubram aí essa trilha da cidadania e sigam em frente mesmo depois, quando a gente já não estiver mais aqui fazendo o nosso trabalho, né, técnico. Todo esse trabalho que a gente tem feito, ele é finito, né? Então, que o meu desejo é que essas pessoas realmente se incorporem nesse papel, né, e sigam aí essa trilha da cidadania, né, pegando o nome aí que saiu no nosso terceiro seminário também, sigam essa trilha da cidadania em busca de políticas públicas que transformem a nossa qualidade de vida. É meu desejo. O futuro do Territórios, nós tivemos oficina do futuro na época, né, do primeiro ciclo, né, e era justamente trabalhar, né, com as pessoas, a comunidade, né, dos municípios afetados, elas pensarem o futuro, quer dizer, agir para conquistar o futuro aí
que queremos, né? E então o meu desejo, né, é que esse futuro seja que esses grupos consigam, né, se emancipar, né, através aí, né, da resistência, né, e da ação qualificada, né, junto aos órgãos competentes para que consigam viabilizar as políticas necessárias para os seus municípios, de forma coletiva, pensando de forma coletiva. Ficou ruim para mim agora, né, Moisa? Porque a primeira coisa que eu pensei quando você perguntou foi exatamente isso, assim, um futuro mais em curto prazo, mas um futuro mais em longo prazo, que é esse futuro mais utópico que as meninas já trouxeram. A gente percebe que a evolução, né, o caminhar, não sei uma evolução, mas um caminhar bastante positivo do projeto, no sentido da apropriação do conhecimento e também desses espaços de decisão, né? A gente se entendendo nesses espaços e como que a gente pode conquistar melhorias. Então, eu percebo que o projeto, talvez aí mais uma fase do projeto, ele consolide melhor todas essas todo esse aprendizado que a gente vem acumulando, mas que o futuro assim do território nesses 10 municípios eu também sonho em ser essa semente brotando aí na sociedade, da sociedade entendendo que a desigualdade social ela é criada por nós mesmos e ela deve ser combatida por nós mesmos. E que tudo que a gente tem de conquista até hoje é fruto de lutas e até mesmo de vidas de pessoas que no passado entendiam isso. Então, que a gente possa ser hoje esse grupo de pessoas de resistência, pensando num futuro melhor para as próximas gerações e que essa semente, de fato, possa ser germinada e crescente aí, em todas essas pessoas que a gente vem trabalhando. A gente já tinham crianças que participavam na primeira fase, que hoje são adolescentes e jovens, e já estão aí muito ativos nas universidades, até mesmo dentro do núcleo. Então, que isso seja aí fruto para uma vida mais digna, né? Porque está difícil. Eu vou encerrar com a palavra dignidade, né? Porque eu tenho que agradecer a participação de vocês três, da Suelen, da Michelle e da Denise, que foi de grande valia para a gente, para o Tom da Ciência, porque é um projeto que a gente estava querendo trazer há muito tempo, e aí nessa fase a gente conseguiu trazer, nessa nossa temporada a gente conseguiu trazer, a gente fala temporada aqui. Então, assim, obrigado pela contribuição, por mostrar que a educação ela é popular e inclusiva e atende e atinge a comunidade com efeitos diretos positivos e efeitos colaterais positivos, vamos dizer assim também, e efeitos que deixam gerações e gerações com valores, né? Então, são valores que o projeto deixa de herança. Então, se o sonho é utópico ou não, é um sonho e é muito possível desde 2014 realizá-lo, que é o que está acontecendo. Então, são etapas e mais etapas, e para entender como um recurso que é da União pode ser melhor aplicado. Ninguém está tirando nada de ninguém, é um recurso da União. Então, é um recurso que possibilita os sonhos. Então, territórios do petróleo, em 10 cidades, no território do Rio de Janeiro, ele possibilita sonhos. E o Tom da Ciência encerra por aqui, hoje, com essa valorosa contribuição do projeto e das participantes, Michelle, Sueli, Denise e Terra, no nosso encontro de hoje. Obrigado e próximo mês a gente se encontra. Até lá.